Bom revê-la, Tabata. Bom revê-la. Já estivemos em situações melhores, mas, enfim, Pois é. um momento bizarro que a gente está vivendo, né? Queria ouvir de você o que você dissecar um pouco o que é esse bizarro, assim. Aí a gente entra no fake news, mas assim, queria te ouvir um pouco um olhar geral das coisas, porque tá todo mundo um pouco, não sei te dizer qual que é a sensação de impotência, um pouco de tontura com tudo. Para mim é uma angústia misturada com preocupação. Eu tenho a sorte de, para alguém que é assim, agitado igual eu, ter um trabalho que diretamente responde a algumas das muitas preocupações que eu sinto. Então, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, quanto mais eu me angustio, mais eu me jogo no trabalho. Mas eu estou muito preocupada com o nosso Brasil. E aí não é só como deputada, não, é como cidadã. Preocupada com o número de mortos. Na periferia aqui de São Paulo, as coisas estão bem, bem ruins mesmo. Não dá para a gente olhar a capital como um todo. Um pequeno exercício que eu já fiz algumas vezes para tomar vacina, o que fosse, sair da minha casa e ir até o centro. É um degradê assim muito grande. Na minha comunidade, algumas pessoas, agora aumentou o número de uso de máscaras, mas nem todo mundo estava usando, você vê gente na rua, você começa a ver pessoas próximas passando fome, que é uma realidade que eu não vivo desde pequena, sabe? A gente, enfim, cresci numa comunidade muito pobre, muito carente, mas as coisas melhoraram com os anos. E aí, se você vê mãe de amigo que está desesperada porque a conta está sem pagar, porque está sem comida, então, bate uma preocupação muito grande em relação à pandemia, que está sendo muito mais letal na periferia, em relação à recessão, que eu acho que a gente vai entrar, e crises econômicas acabam chamando tudo o que há de pior, né, de outras crises, então aumenta a pobreza, aumenta a desigualdade, acho que aumenta a angústia das pessoas, o risco à democracia, e também muito preocupada com essa crise política que a gente está vivendo. Esse tensionamento e esse tanto de falas que vão se acumulando e, por um lado, a gente vai se acostumando com elas, o que é muito preocupante, porque é um pouquinho pior, mas já tinha sido muito ruim antes, então não é assim um rompante que te assusta do nada, mas eu estou muito preocupada com a nossa democracia, muito preocupada mesmo. E para mim não dá para separar a crise que a gente está vivendo da crise política. Você é uma pessoa de consenso, né? Você enxerga um consenso possível? Como é que está o consenso? Eu gosto de pensar sobre a minha atuação como alguém que trabalha muito construindo pontes. Tem situações em que um consenso não é possível, mas você tenta fazer com que as pessoas dialoguem e encontrem um caminho que seja ok para os dois lados. Mas mesmo sendo uma pessoa que acredita tanto na construção de pontes, eu acho que a gente chegou num momento de tensionamento que talvez essa ponte não exista mais. Porque algumas falas, algumas ações não podem ser retiradas, não podem ser ignoradas. E aí, quando a gente fala as falas das últimas 24 horas do presidente, de seus filhos e de seus apoiadores, é difícil acreditar que você vai construir um consenso sobre ataques à democracia, porque a democracia deveria ser o consenso. A democracia e as instituições existem para que a gente possa discutir, para que a gente possa discordar, para que a gente possa debater com o mínimo de respeito e salvaguardas para que todo mundo faça isso, enfim, de forma segura até, do ponto de vista físico. Então, quando esse campo, né, onde os debates acontecem, começa a ser minado, começa a ser questionado, eu não sei que tipo de consenso a gente pode buscar, porque não existe país meio democrático. Existe, enfim, a gente pode, deve sempre buscar aprofundar cada vez mais a nossa democracia. E a gente sabe que o Brasil tem um caminho enorme nisso. Para a democracia ser mais forte, a educação tem que ser melhor, a desigualdade tem que ser menor, as pessoas têm que ter condições de viver uma vida digna, que a gente sabe que não existe no Brasil. Agora, tem coisas que não tem meio do caminho. Ou a imprensa é livre ou não é. Ou os três poderes funcionam ou não funcionam. Então, eu tenho um pouco mais de dificuldade
de encontrar um caminho do meio quando a gente está falando de ataques tão preocupantes à nossa democracia. Como é que você qualificaria o governo do Bolsonaro? Um governo de fanáticos que está tentando instalar uma ditadura da ignorância. Acho que essa é a marca que perpassa várias atuações do governo. É o quanto que a ignorância está tomando conta das grandes decisões. E, obviamente, no governo a gente não tem apenas esse fanatismo ideológico, tem também os aliados que se somam. Mas nesse momento em que algumas pessoas já pularam do barco, eu acho que quem ficou ali são as pessoas que realmente acreditam nessa visão de mundo violenta que o Bolsonaro defende, alguns oportunistas que vão ser cúmplices dessa tragédia que a gente está vivendo. Temos os militares que estão colocando a credibilidade que eles vêm tentando conquistar há 30 anos a serviço de algo que claramente não pode ser defendido. E, enfim, os ressentidos da vida, que não encontraram espaço para suas ideias em outros momentos. Então, é esse barco que está dando as diretrizes para o Brasil. E aí, quando a gente vive a maior pandemia e a gente vê o governo nessa insistência de ignorar os cientistas, ignorar o conhecimento e fazer o que sabe-se lá Deus como foi parar na cabeça do Bolsonaro, é muito preocupante. Não é à toa que a gente está sem ministro da Saúde há mais de 10 dias. Quem é que vai se prestar a isso? Quem é que vai rasgar o diploma e vai falar, vou ignorar todo o consenso científico, vou ignorar tudo que eu estudei para servir a um projeto pessoal? É muito difícil. Você ainda acha que o impeachment... Como é que é o teu posicionamento com o impeachment, com relação ao Eu impeachment? acho, na minha opinião, nós precisamos primeiro fazer a investigação de todas as acusações. E eu acho que elas vão levar ao pedido de impeachment. Mas aí eu me baseio muito no que nós vivemos em 2016. Eu sou da opinião que aquele processo foi muito ruim para a nossa democracia, porque ele foi movido por razões políticas, ele foi conduzido com uma série de falhas, e aí quando você estuda um pouquinho sobre impeachments e democracias, uma coisa que é um consenso é que impeachments que deixam uma parte da sociedade sentindo roubada, lesada, são ruins para a democracia. Então, nesse sentido, o impeachment do Collor foi muito diferente do impeachment da Dilma. E não sou petista, inclusive apanho muito por não ser petista, mas eu não consigo, como cientista política, dar meu aval ao que aconteceu em 2016. E aí, qual que é o meu medo? O Bolsonaro tem 1/3 da população que realmente está com ele, aparentemente. E aí tem algumas pessoas que gritam um pouco mais, então eu tenho uma dificuldade de ver quem são as pessoas, os fanáticos, né, que a gente vê gritando, e o que é esse 1/3. Hoje, as pessoas que o rejeitam já caminha para mais ou menos metade da população. Estava lendo uma matéria sobre isso agora. Mas tem 1/3 que acredita no Bolsonaro. Então, na hora que a gente move um processo de impeachment, em que os crimes não estão apurados, não estão comprovados, na minha opinião, esse 1/3 da população vai desacreditar ainda mais na democracia, da mesma forma que a gente teve alguns anos atrás. E aí, só para responder, por um lado, eu venho fazendo tudo que está ao meu alcance, como cidadã, para que as investigações do judiciário caminhem o mais rápido possível. Então, o que pode ser feito de petição, de ação, eu já fiz todos os dias, como é que eu faço para que eles, de fato, cumpram o seu papel? E uma das coisas que nós conseguimos foi o adiantamento do depoimento do Moro. E aí, como deputada, trabalhando dia e noite para que a gente tenha a CPMI ou a CPI instalada. E essa é uma dificuldade muito grande. Eu já assinei e estou trabalhando por 8 pedidos de CPI e CPMI, nenhum deles com número mínimo de assinaturas. Como é que está a articulação de oposição? Você é da oposição, certo? Sim. Uhum. Como é que está a articulação da oposição? A gente tem uma oposição já um bloco um pouco mais sólido do que foi em 2018 ou continua aquela coisa? Quando eu falo, até voltando sobre a questão do impeachment, né, o livro Como as Democracias Morrem, ele fala dessa questão da importância de um grupo importante da sociedade, de um grupo grande da sociedade não ficar completamente à parte do processo, mas também da construção de uma coalizão. Então, a minha maior preocupação nesse momento não é a união da esquerda, entre aspas, é que essa defesa da democracia venha da esquerda, do centro e da direita.
Porque Sim. é isso que fortalece a democracia. Então, é com essa coalizão que eu estou preocupada. E hoje eu tenho diálogo e, enfim, uma série de conversas com parlamentares de esquerda, centro e direita. Então, essa coalizão é muito maior do que a coalizão que a gente viu no impeachment da Dilma, por exemplo, mas ela ainda é pequena. Ela é representativa, mas, de novo, não temos o número mínimo de assinaturas para pedir a CPMI. Imagine você para votar o impeachment. Entendi. Então, antes só da gente entrar nas fake news, uma última pergunta, irresistível. Quando você viu o Abraham Weintraub falando aquelas coisas na reunião ministerial, como é que soou isso para você? E o que você está achando dessa história dele ter sido chamado para depor? Olha, eu fui uma das deputadas que pediu o impeachment do Weintraub alguns meses atrás. Então, eu não preciso de novas razões para acreditar que ele está completamente no lugar errado e que esse é o pior ministro da educação que nós já tivemos. Todo o preconceito que ele mostrou naquela reunião se soma a crimes de responsabilidade que nós já apontamos para o STF. Então, não é algo que vem do nada. E aí, sobre o Weintraub, não tem muita novidade. É um ministro que está no lugar errado. E na reunião ele deixa isso claro, a preocupação dele não é com a educação, não foi com a educação, não será com a educação. Ele é um soldado dessa guerra ideológica. E o que ele puder fazer por essa guerra ideológica fanática, ele fará. E aí, enquanto isso, a gente tem 5.570 redes municipais, 27 redes estaduais, se a gente contar com o DF, e nenhuma coordenação nacional nesse momento de pandemia. A nossa LDB fala, é o MEC que deveria dar o direcionamento. Nada. Você não vê uma comunicação do MEC, você não vê uma facilitação de conteúdo, de modelo de educação não presencial, parceria, nada. Quando a gente fala da questão do Enem, por exemplo, que aí foi uma vitória belíssima dos estudantes. Precisamos adiar o Enem, porque senão essa desigualdade vai se aprofundar ainda mais, e ela já é bem profunda. Qual que é a resposta do MEC, quando o projeto é votado no Senado e há uma derrota clara no horizonte? Então farei uma enquete online. O futuro dos meus estudantes será decidido por uma enquete online, se vamos adiar por 1 ou 2 meses. E o que a gente quer não é uma enquete online, é um ministro da educação que ouça os secretários estaduais, que ouça os reitores e fale, olha, combinamos um novo calendário escolar. Então, precisaremos de 2 meses e meio, 3 meses, para a gente, com educação não presencial e com reposição de aulas, conseguir cobrir o conteúdo. São coisas muito básicas, sabe? É você colocar o pessoal para conversar, quem vai implementar. E nada, não tem nada do Ministério da... Mas é uma coisa que eu já digo há tanto tempo, que chega a ser frustrante, sabe? E para mim é um reflexo tão grande do quanto que o nosso Brasil ainda não prioriza a educação. Educação é importante só no discurso mesmo. Você que, então, mas você falou dessa tua natureza de construir, buscar construir pontes. Você já conseguiu construir alguma ponte com o bolsonarismo? Com a Carla Acredito que não. Zambelli, Bia Kicis ou sei lá quem? Tem algum, Olha, tem algum lugar que dá para dialogar com essa galera? os deputados com quem eu consegui dialogar no último ano do PSL são aqueles que não são mais bolsonaristas, por Ah, alguma razão. Então, há uma racha muito grande no PSL. Enfim, essa é a minha maneira de ser. Eu me posiciono de uma maneira muito convicta, de uma maneira muito forte, mas eu converso com todo mundo. E você não vai encontrar nas minhas redes, nos meus posicionamentos, eu atacando ou xingando alguém, porque isso não é política. Isso é baixaria, coisa que você faz na rua, na esquina, quando você é moleque, não é quando você está na Câmara. Então, eu sempre dialoguei com todos eles, devo ter trocado palavra com a grande maioria. Mas aqueles com os quais eu já consegui construir alguma coisa, no final das contas, foram aqueles que saíram da base do Bolsonaro. Então, é o PSL, não Bolsonaro, é meio confuso. Dos que continuam com o Bolsonaro, o diálogo vem sendo cada vez mais difícil. E aí, enfim, eles são muito minoritários na Câmara. Então, eu não acho que isso diz muita coisa, porque realmente eles são muito poucos. E eu tenho diálogo com todos os setores. Agora, essa galera não está muito preocupada em construir ponte, em aprovar projeto. Eles querem lacrar nas redes sociais e continuar nessa guerra deles. Então, é difícil quando as pessoas vêm com objetivos tão diferentes, né?
Então, eu queria perguntar para você se você acha, falando sobre uma pauta que está, né, em voga esses 2 últimos dias, que é o inquérito das fake news, você acha que o ministro Alexandre de Moraes, quando ele pediu, né, o mandato para alguns dos, inclusive, apoiadores do presidente, se tem uma censura na liberdade de expressão dessas pessoas, porque foi apreendido os celulares e os notebooks delas, e se é uma perseguição de um certo grupo de pessoas? Olha, eu sempre tomo cuidado de não entrar no juridiquês da coisa, porque não é minha área de atuação, mas eu posso falar um pouquinho sobre fake news de forma geral. Uma primeira coisa que vale comentar é o quanto a apreensão de celulares de um governador do Rio de Janeiro, que pode ser que seja culpado, não entendo muito da política do Rio e acho que a gente tem que apurar, porque você roubar, você ser corrupto, nesse momento tem um que a mais de crueldade que realmente a gente não pode perdoar, para além de toda a corrupção que já é abominável. Mas é engraçado a gente ver como que o presidente da República comemora quando o celular de um governador é apreendido e se exalta dessa forma quando um celular de um deputado da sua base é apreendido. São 2 pesos, 2 medidas, assim, descaradamente muito diferentes, né? E aí, quando a gente fala de fake news, eu não tenho dúvida que a gente tem pessoas de esquerda, direita, centro que, enfim, praticam e que contribuem para as fake news. Agora, é muito forte o quanto que a base do governo vem contribuindo para isso. Então, desse tamanho, com esse nível de financiamento, eu não consigo pensar em nenhum outro foco nesse momento. Então, na hora que o STF quer ir atrás das fake news, que são extremamente perigosas para a democracia, para a vida das pessoas, mesmo, especialmente nesse momento de pandemia. Aí eu falo de, sabe, integridade física mesmo. Não me causa espanto que um grupo seja o alvo. E não me parece que é uma perseguição contra aquele grupo. Porque está falando de uma outra operação que, sabe, foi para o outro lado. Me parece que é porque aquele grupo realmente vem dando vários indícios de estar envolvido em um esquema muito grande de fake news. E fake news nessa proporção, elas requerem um grande financiamento. Então, eu acho que muita coisa ainda vai ser descoberta e vai sair daí. Porque a gente, às vezes, acaba tendo a ilusão de que as redes são um ambiente muito democrático, e elas não são. A quantidade de robôs que o governo Bolsonaro demonstra utilizar, sabe, o volume de posts que são feitos, custam muito dinheiro. E se há indícios de que dinheiro público está sendo utilizado para promover a desinformação, a gente tem que investigar sim. Você acha que as eleições foram ganhas nessa base? Eu não sei dizer. Seria extremamente irresponsável que eu dissesse, sem nenhum estudo, sem nenhuma prova, que o Bolsonaro ganhou por causa das fake news. Eu tenho certeza que o seu tamanho na eleição enfim, a sua eleição foi muito ajudada pelas fake news. E aí eu digo como cidadã que recebia a todo momento fake news das mais, assim, absurdas possíveis. Agora, é difícil saber, né? É muito, enfim, a gente às vezes tem essa tentação de tentar analisar as coisas depois. Eu não consigo separar o que foi fake news e o que não foi, mas eu acho que essa máquina de fake news que a gente tá vendo agora com mais clareza, ela tem início na campanha e um pouco antes também. Você junto com o Felipe Rigoni, vocês criaram um projeto de lei sobre fake news, né? Além do projeto de combate à fake news, a gente atua em 3 áreas. Uma delas é a questão da transparência. Então, a gente sabe que hoje as redes, elas têm medidas já de combate às fake news. Quando os robôs são derrubados pelo Facebook, por exemplo, quando o Instagram aponta uma informação como sendo falsa e enviam o link para uma possível correção daquela informação, quando a plataforma mostra quem está patrocinando, mas as ações não são feitas de forma sistêmica e elas também não têm transparência. Então, eu não consigo dizer se o Facebook está realmente derrubando todos os robôs que tentam se passar por pessoas reais. E eu preciso desses dados. Eu não tenho certeza se o Facebook ou outras redes, Instagram, etc., estão marcando todos os conteúdos patrocinados como patrocinados. E aí tem uma outra questão. A partir do momento que alguns conteúdos são marcados como falsos e outros não, a gente também cria um ambiente, uma coisa que é um pouco perigosa. Então, por que alguns conteúdos estão sendo marcados e outros não? Então, eu tenho uma preocupação muito grande que é de transparência. Vocês já fazem isso, plataformas, mas eu preciso que vocês nos digam por que fazem, como fazem, quando fazem, para que a gente possa ter certeza que todos os usuários têm o mesmo tratamento.
tem uma segunda frente do projeto que diz respeito aos robôs, e especialmente aqueles robôs que não se apresentam como robôs. E aí, explicando um pouquinho. Uma empresa, um supermercado, pode ter um robô que está ali, e a gente sabe que está interagindo com o robô para fazer o saque, para auxiliar nas compras. Eu dei o exemplo do robô Glória, que faz esse trabalho belíssimo de combate à violência contra a mulher. Então, quando a gente fala de robôs, qual que é a maior preocupação? Que um usuário não seja enganado por uma máquina acreditando que está interagindo com uma pessoa de verdade. Então, desde que o robô diga, sou um robô, e tenha o seu propósito, está tudo bem. O que a gente não pode ter são robôs que se passam por pessoas para espalhar desinformação. E aí, de novo, também tem um quê de transparência. As redes já derrubam alguns robôs, porque esses e não os outros. E aí, tem um terceiro ponto do projeto, que a gente chama de medidas corretivas à desinformação. Tem uma parte que é sugestão e tem a outra que é garantia de direitos do usuário. A sugestão que a gente traz, e aí, de novo, é sugestão porque não é algo simples de ser feito. A gente aponta um caminho, a plataforma vai escolher o seu. É que ela, na hora que identifique um conteúdo falso, e aí ela vai estabelecer os critérios, como que ela vai identificar, etc., que aquele conteúdo seja checado por pelo menos 2 verificadores de fato, e quando a gente faz isso, a gente coloca uma série de ressalvas. Um conteúdo que tem tom satírico, de humor, um conteúdo que representa uma religião, uma opinião pessoal, nunca pode ser considerado conteúdo falso. Conteúdo falso é aquele que você, com um documento, prova que ele é falso. Por exemplo, tomar Cândida cura o coronavírus. Então, a gente aponta um caminho e fala, olha, se vocês decidirem seguir esse caminho e notificar o usuário de que aquele conteúdo é falso e que ele tem um link para o link que comprova porque é falso, para ele poder tomar sua decisão, aí esse é um opcional, mas a gente coloca 2 salvaguardas, que aí é a parte que a gente protege o direito do usuário. A primeira dessas salvaguardas é, você não pode simplesmente marcar um conteúdo como falso, como foi feito no Brasil com o presidente Bolsonaro, sem avisar o usuário. Nos parece algo um pouco perigoso. A pessoa tem que ter o direito dela de ser avisada e dizer, olha, não é falso por isso, isso e isso. Se, enfim, o conteúdo for falso e ela não conseguiu provar que não era falso, com o seu link, com a sua fonte, etc., tudo bem, a plataforma segue o caminho que ela optar. Se ela optou pelo caminho que a gente sugere, ela vai colocar o rótulozinho de falso e vai colocar o link para aquela verificação, mas ainda assim o usuário pode recorrer. Então, a ideia é, sabendo que as plataformas estão caminhando para soluções como essa, elas têm que avisar a pessoa antes e tem que ter um processo de recurso. Porque, de novo, senão... Opa, diga. Só pontuando, então, assim, informação falsa é uma coisa, opinião forte é outra, e propaganda é só ser avisado que é propaganda. Propaganda é ser avisado. A gente tem que, toda coisa que foi financiada para ela espalhar pelas redes, para que ela seja mais viral, tem que dizer que foi paga e tem que ter uma informação mínima de quem está pagando por isso. É uma questão também de transparência. Quando a gente fala do usuário, olha, vocês recentemente começaram a optar por esse caminho, que a gente coloca ali como opção, porque parece interessante, mas vocês não podem fazer isso de forma aleatória. Por que fizeram com pessoa X, com pessoa Y, não fizeram com mais ninguém? Quais foram os critérios que vocês usaram? E por que essa pessoa não pode responder? Não foi o caso do presidente Bolsonaro, mas digamos que não fosse uma opinião falsa, que não fosse, desculpa, informação falsa, que tivesse um estudo que mostrasse isso. A pessoa tem que ter o direito, porque na hora que a plataforma coloca falso, isso também, como que eu digo, tem um efeito na imagem da pessoa. Então, me parece um pouco injusto que ela não possa fazer nada a respeito. E aí, o último ponto que eu ia trazer... no projeto a gente nunca falava de derrubada de conteúdo. É sempre você rotula o conteúdo. Porque derrubar um conteúdo, como o Facebook fez recentemente, até com um amigo, um ativista pela educação, que eu admiro muito, postou um vídeo no dia que o João foi assassinado na casa dele, em São Gonçalo, no Rio. Que foi uma tragédia que parou o país todo, por quão absurda e desumana ela foi. Ele fez um vídeo sobre aquilo, falando da dor do pai. E o conteúdo dele foi removido. Isso é completamente arbitrário, um conteúdo belíssimo, baseado em fatos reais. Então, a gente nunca falou de remoção de conteúdo, e na terceira versão do projeto, porque a gente continua recebendo vários feedbacks, a gente vai colocar explicitamente que nenhum conteúdo pode ser removido por questão de fake news. Tem que ter o rótulo.
Aí, obviamente, a própria rede já tem suas questões para remoção, conteúdos pornográficos, etc. Segue a política das redes. Mas desinformação não pode ser motivo para você remover um conteúdo. Porque aí, de novo, o nosso objetivo é que as redes sejam cada vez mais transparentes e democráticas, e por mais que algumas ações, como o que aconteceu com o Bolsonaro, possam ser saudadas, me preocupa na hora que elas começam a ser feitas de forma arbitrária. O exemplo de difamação que eu usei para falar da imprensa, etc., não se aplica ao projeto. O projeto é um projeto que fala apenas de informações falsas. E aí, se vocês encontrarem alguma coisa que pode dar confusão, Tá, eu fiquei refletindo. tenho uma pergunta para fechar, mas é que hoje saiu um material extenso sobre fake news e tinha alguns comentários sobre o projeto de vocês. Eu entendi, lendo o que o Ronaldo Lemos falou, o comentário que ele fez, e um pouco que remetendo de novo aquele texto do Francisco Cruz no Nexo, que eu também eu entendi que tem uma coisa no Marco Civil da internet que é uma salvaguarda de uma liberdade de expressão irrestrita na rede. Se eu puder responder... Então, sobre isso, né? Sobre liberdade. Claro. Todas as evidências que a gente discutiu deixam muito claro que o Marco Civil da internet não é suficiente para lidar com a situação que a gente está vivendo. A mulher que foi espancada até a morte por uma fake news, linchada. As pessoas que morrem ao consumir produtos de limpeza para curar o coronavírus. Claramente, o Marco Civil da internet não está sendo suficiente para lidar com isso. E aí, acho que a preocupação que eles têm é na hora que eles, enfim, ignoram o fato de que as plataformas já estão agindo. Então, na hora que eles falam a internet é um lugar livre, qual é a minha resposta? Vocês estão ok com um post sobre a morte do João, que foi derrubado? Vocês estão ok com o conteúdo do presidente da República ser marcado como falso? Perfeito, porque aquilo de fato poderia levar a gente a morrer. Mas por que só o dele? Então, a minha resposta é muito respeitosa, porque eu admiro muito o trabalho de todas as pessoas que contribuíram para a construção do marco, é que ela não se conecta muito com a realidade que a gente está vivendo. As plataformas já estão fazendo tudo isso que eu contei para vocês. Só que elas estão fazendo de forma aleatória, sem transparência. Não tem nada que a gente traz que as plataformas já não façam. Tem várias fake news do tipo, no projeto de vocês, as pessoas vão ouvir o áudio das pessoas, vão ler e-mails. E, gente, eu nem falo de mensagem privada, sabe? A única coisa que a gente fala sobre o WhatsApp é você tem que dar a sua permissão para entrar em um grupo, que é uma opção que o WhatsApp já dá para alguns usuários, mas que eu só descobri semana passada. Eu sou uma pessoa bem desenrolada nas redes, sabe? Então, a gente não trouxe nada que as plataformas já não façam, mas me preocupo que elas façam de acordo com seus próprios critérios, sem nenhuma transparência. Então, para mim, é uma questão de, enfim, estar conectado com a forma como as plataformas estão se desenvolvendo. E não é para desmerecer o trabalho do Marco, ele foi fundamental até aqui, mas ele não olha para o fato de que as redes já estão agindo, e elas precisam agir com transparência e de forma igual para todos os seus usuários, para não restar dúvida de que elas são de fato democráticas. Eu queria ouvir uma visão geral sua sobre o cenário das fake news. Vamos lá. Quando a gente fala de fake news, é um tema muito novo para todo mundo, na forma como elas se dão hoje. Fake news existiram sempre, porque mentira sempre existiu junto com a humanidade. Mas quando você coloca tanto dinheiro com essas ferramentas tecnológicas, elas ganham uma proporção muito grande. Então, eu particularmente sou muito preocupada, tenho uma preocupação muito grande com isso. A gente começa com as eleições nos Estados Unidos, com o Brexit no Brasil, você vê o quanto que as fake news começam a distorcer a democracia. E distorcer nesse sentido mesmo, com essa, enfim, com mentiras sendo espalhadas de uma forma tão ampla e tão consistente, tão contínua, você consegue literalmente moldar a visão das pessoas. Mais um risco. A gente chega em uma pandemia e a gente vê as pessoas consultando muito mais sites de fake news em relação ao coronavírus do que sites que seguem consensos científicos. Você vê as pessoas acreditando nessas fake news. Você vê gente que morre porque viu uma fake news, de tomar desinfetante, em São Paulo a gente chama de cândida, de, enfim, ingerir alguma coisa como se aquilo fosse curar. Então, foi essa soma de coisas que me fizeram olhar para as fake news como algo que era, sim, responsabilidade da sociedade lidar com elas. E aí a gente tem um desafio muito grande, que é como é que a gente
lida com as fake news quando grande parte delas se dão no ambiente online? Porque na hora que um jornal, enfim, impresso, com CNPJ, ele me difama, eu sei quem é o processo, eu sei quem vai pedir desculpa, vai colocar a informação verdadeira, eu sei quem vai me indenizar. Na hora que um post é publicado por 5.000 robôs, me difamando, contando uma mentira, colocando a vida de alguém em risco, é muito mais difícil hoje, é praticamente impossível você saber quem é o culpado e você responsabilizar aquela pessoa e poder... E eu estou entrando já um pouco no projeto, mas para finalizar aqui, qual que é a nossa preocupação? Como é que a gente pega, por exemplo, o consenso que foi construído com a mídia impressa ou com a mídia tradicional e faz com que pessoas e não plataformas, pessoas que estão divulgando notícias falsas, que estão colocando em risco, seja uma pessoa, seja um grupo de pessoas, que elas sejam responsabilizadas pelo que elas estão fazendo. Mas o projeto de vocês, vocês falam bastante sobre o protagonismo das plataformas, né? E da falta de transparência delas, né? Queria que você discorresse um pouco sobre isso. Quando a gente fala da responsabilidade, seria assim, absurdo a gente esperar que a nossa justiça pudesse dar conta das fake news que se passam nas plataformas, pelo volume, por quanto que a nossa justiça ainda é, sabe, travada, não é tão moderna, etc., em alguns sentidos, mas também porque não me parece que seria correto que enquanto as plataformas lucram tanto dinheiro com as notícias, com o que é postado ali, que elas se eximissem completamente das consequências negativas do que pode acontecer naquele ambiente. E aí tem uma outra coisa. Hoje, as plataformas já têm algum tipo de atuação. Então, por exemplo, a gente viu, no caso do Instagram, que na hora que o presidente divulgou uma matéria falsa sobre o coronavírus, que o Instagram deu a opção da pessoa ver uma fonte confiável dizendo que aquilo era mentira. O Facebook diz todos os anos que derruba milhares de robôs. A gente sabe que algumas contas são apagadas. Então, qual que é a nossa preocupação? A gente sabe que essas plataformas têm condições de limitar o alcance das fake news, têm condições de atuar sobre isso, mas não tem muita transparência quando isso acontece. Então, uma coisa que está no nosso projeto, por exemplo, e aí até usando o caso do Bolsonaro, né? Mesmo, eu acho que foi correta a ação do Instagram, mas não foi transparente. E realmente não trouxe proteção para o usuário. Então, o que a gente está propondo? Na hora que a plataforma identifica que aquele conteúdo é fake news, a gente primeiro não fala de derrubar conteúdo. Eu acho que seria muito perigoso que uma plataforma pudesse decidir, vou derrubar ou não. O que a gente fala olha, você entende qual que é perigoso, que é notícia falsa, e você consegue comprovar com o fato, aí a gente tira humor, tira sátira, tira opinião, tá bem detalhadozinho para ser, olha, tem um estudo que mostra que é falso. Enfim, tem algum fato aqui que comprova que é falso. Você tem que primeiro notificar a pessoa. Então, vamos usar o caso do Bolsonaro, que é o mais emblemático. O Bolsonaro, o que você publicou é falso. Aí tem lá um número de horas para o Bolsonaro falar. Não, na verdade não é falso por isso, tá aqui o que eu compro. Aí a plataforma vai olhar. Acho que é falso mesmo. Não fui convencida. Vai lá e coloca... Aí é uma recomendação, né? Colocou o rótulozinho. É falso, de acordo com fulano e não sei quem, por isso aqui é falso. Aí a gente dá ao usuário a chance de recorrer daquela decisão. Então, esse é um caminho de transparência. É muito legal e a gente pede que eles combatam fake news. Mas não pode ser de acordo com a vontade deles, quando eles quiserem, sem nenhuma possibilidade do usuário recorrer. Uma segunda coisa que também nos preocupa e que a gente coloca no projeto. A gente sabe que eles vêm derrubando robôs. A gente sabe que eles vêm atuando para que os conteúdos mais virais não sejam aqueles que contêm fake news, que é o que acontece. Só que não tem transparência, a gente não sabe a porcentagem de robôs que o Facebook derruba, por exemplo. Poxa, se você tem as ferramentas para identificar, então diga para o público quanto que você está derrubando. Uma outra coisa de transparência. Hoje, o próprio Facebook, eu falo Facebook porque é o mais conhecido, mas a gente fala de plataformas que tenham mais de 2 milhões de usuários. Ele coloca quando um conteúdo foi patrocinado. Só que aquilo, ele tem a opção de não colocar se ele quiser também. Porque não tem nenhuma regulamentação, é uma escolha da plataforma. Então, a gente coloca todo o conteúdo patrocinado, tem que dizer ali quem patrocinou com informações mínimas, porque, de novo, na hora que um conteúdo patrocinado, divulgado por robôs não identificados, está difamando, está espalhando mentiras, eu tenho que saber quem pagou por aquilo,
da mesma forma que eu saberia em um jornal. Mas aí eu estou entrando no projeto, então vocês me interrompam também. E você acha que as plataformas são vilãs? Eu não acho que elas são vilãs, nem mocinhas, nem nada do tipo. Eu acho que elas têm que ser responsabilizadas. Então, eu falo muito do caso do jornal impresso, porque é o exemplo que as pessoas mais conhecem. Ninguém se incomoda com o fato de um jornal ter que ser responsabilizado não pelo conteúdo em si, mas para garantir que as coisas sejam apuradas minimamente. E eu tenho resguardado na lei o meu direito de pedir de resposta, o meu direito de pedir uma retratação. Por que que uma plataforma, que enfim, é mais moderna e é uma forma diferente de comunicação, não teria nenhuma responsabilidade sobre isso? Seria injusto se a plataforma se responsabilizasse pelo conteúdo. Isso a gente não coloca. O responsável pelo conteúdo continua sendo a Maria, o João, o José, etc. Mas ela tem que ser responsável por fazer tudo o que estiver a seu alcance, de acordo com a sua tecnologia, para que aquele meio não seja tão tomado por fake news e robôs, etc. Uma outra coisa que a gente coloca. Hoje, muitos robôs se passam por usuários verdadeiros. Isso é muito ruim, porque a plataforma deveria ser gente falando com gente. E a gente não coloca ali a proibição de robôs. Existem robôs que são bons para a democracia. O Glória de combate à violência contra a mulher é um exemplo que eu gosto muito. Mas eu sei que a Glória é uma robô. O que a gente pede é que as plataformas, já que vocês sabem quais são robôs, e eles conseguem ver isso, por exemplo, quando tem um volume muito grande de publicação, que um humano não conseguiria fazer. Se vocês sabem quais são robôs, coloca um rótulozinho dizendo que é robô. Porque na hora que enfim, Joana, estou interagindo com aquele usuário, eu tenho o direito de saber se é um robô ou se é uma pessoa. Então, são algumas medidas que a gente toma, tomando cuidado de não responsabilizar a plataforma nunca pelo conteúdo, mas para que ela seja ativa e transparente nesse processo de tornar as plataformas um risco menor à democracia, um risco menor à vida das pessoas. E aí, para mim, enfim, é uma conclusão. Da mesma forma que as empresas têm que ser responsáveis pelos produtos que elas estão vendendo, pelas conexões que elas estão fazendo, por que que o Facebook e o Instagram não seria responsável por tornar aquele ambiente o melhor possível? Tabata, a PL de vocês, que eu acho que tem uma urgência mesmo, de fato, para ser aprovada, vai ficar em consulta pública só por 10 dias, né? Que é um tempo bem curto se você fizer a comparação com outros projetos de lei de liberdade de expressão e, inclusive, a gente saiu um artigo no Nexo fazendo uma comparação com uma PL que é o Marco Civil da Internet, que ficou anos sendo debatida. Será que não tem não tem consequências a PL de vocês ficar só 10 dias em consulta pública? Então, ela não está só há 10 dias em consulta pública, ela está já há um tempinho, depois eu posso até pesquisar, e ela vai continuar por mais um tempo. Por quê? Nós já estamos na segunda versão do projeto, o primeiro foi realmente um pontapé para a gente começar a discussão. Todos os dias chega a ter mais de 10 reuniões por dia, com cientistas, com especialistas, com setores da sociedade, para a gente receber feedback. Então, protocolamos uma segunda versão, vamos protocolar uma terceira versão, e essa consulta está lá já há algumas semanas. Eu posso checar o dia e depois te passo. E a gente vai deixar ela lá por mais algum tempo. Por quê? Esse trabalho de ouvir as pessoas, geralmente não é o autor do projeto que faz. Essa é uma coisa bem diferente que a gente está fazendo. Geralmente, quem faz audiência, quem faz reunião é o relator do projeto. Mas o projeto nem tem relator ainda. Então, justamente por essa preocupação que você trouxe é um projeto super importante, super delicado, em que as palavras têm que ser, sabe, realmente discutidas e pensadas, a gente começou já com esse processo de audiência, de reunião, de consulta pública, antes mesmo que ele tivesse um relator. Então, só para você saber que, na verdade, a gente está um pouquinho antes do processo normal, assim, da Câmara. Eu, como autora de projeto, nunca tinha feito isso, apenas como relatora. E aí, quando o projeto, ele vai ter um relator escolhido no Senado, depois ele vai para a Câmara, o mesmo processo acontece, e aí, então, ele volta para o Senado, caso tenha alguma alteração, que é muito provável. Então, eu acho que a gente leva um tempinho ainda. E aí, de novo, me comprometo a cobrar junto aos relatores do Senado e da Câmara, para que eles continuem com esse processo de escuta que é tão importante. Mas eu acho que a gente tem que só tomar o cuidado, porque, diferentemente do Marco Civil,
que era algo propositivo e não estava respondendo a uma demanda tão grande, a gente tem mais pressa mesmo com esse projeto. E aí, quando a gente fala de saúde, não é só o coronavírus. O Brasil entrou no mapa do sarampo por causa de fake news. Tem um estudo que a gente até olhou para fazer o projeto, que mostra que a queda em vacinação no Brasil não é um problema de oferta de vacinas, mas porque no Ministério da Saúde caiu o investimento em comunicação relacionada a vacinas, cresceram as fake news relacionadas a elas, então na guerra de comunicação as fake news ganharam. E aí o Brasil voltou a ter sarampo por causa de fake news, falando para os pais, vocês já devem ter visto, eu já recebi algumas, não vacinarem seus filhos, etc. Então, para mim, tem um senso de urgência grande, por causa de vacina, por causa do coronavírus, por causa das eleições que estão para chegar. Então, será que a gente vai ter mais um ciclo eleitoral tão distorcido por causa de fake news? Então, é Entendi. engraçado, Tabata, eu sou de um tempo que se você publicasse uma informação errada, o autor do artigo era responsabilizado e o veículo também, né? É isso. Na mídia impressa é assim que funciona, né? E no caso das plataformas, menos, né? Então, assim, você quer comentar isso? Depois eu continuo. Vai. Não, desculpa, é só que o autor do conteúdo tem que sempre ser responsabilizado. A gente só não acha que é viável responsabilizar as plataformas. Porque ao contrário de um jornal que tem um editor que consegue ler, etc., nas plataformas é muito mais difícil. Então a gente foi no meio do caminho. Concordo com você, elas não podem ser completamente assim, ausentes de responsabilidade. Mas a gente entende que no caso delas, pelo volume de publicações, faria mais sentido elas serem responsabilizadas por um esforço. Então, é como se o jornal estivesse garantindo que seus jornalistas têm um curso de apuração de conteúdo. É um paralelo meio torto, mas para dizer que nelas a gente cobra esse esforço para que, na média, seja muito melhor, porque a gente entende que essa editoria não seria viável nem desejável. Mas eu concordo com o paralelo que você trouxe. Parte do lucro do jornal tem que ir para que ele possa se mostrar responsável diante da sociedade. E o que dizer sobre os algoritmos? A gente fala um pouquinho deles em uma parte do projeto. O que acontece? Quando você tem uma notícia que é chamativa, que é escandalosa, que é rasa e que provavelmente é mentirosa, os algoritmos, eles, enfim, têm um mecanismo por meio do qual essa notícia vai chegar em muito mais gente. Então, ou porque ela é viral, ou porque ela, tipo, salta aos olhos, ou porque alguém colocou dinheiro. Então, e no caso das fake news, provavelmente alguém colocou dinheiro e ela é viral, salta aos olhos. Então, o que a gente coloca no projeto? Que haja uma desintoxicação do algoritmo. De novo, a gente não fala de derrubada de conteúdo. Eu acho que seria extremamente perigoso a gente entrar nessa seara. O projeto não fala disso, não é para derrubar. Mesmo se ela optar pela sugestão de mostrar o que, segundo ela, é o fato, tem que deixar o conteúdo antigo para a pessoa escolher. Mas a gente coloca que na hora que ela identificar que o conteúdo é perigoso, é falso, mentiroso, etc., ela tem que desintoxicar o algoritmo. Porque não adiantaria de nada esse esforço dela de notificar a pessoa que o conteúdo é falso, dizer, enfim, que vai colocar um rótulozinho e que aquele conteúdo continue se espalhando como fogo, né? Então a gente fala, olha, se identificou que é falso, acaba o patrocínio. A pessoa não consegue mais colocar dinheiro para ele chegar em mais gente e aquele conteúdo passa a ser espalhado como conteúdo normal, como um card que eu posto, sabe? Então, a gente entra nos algoritmos nesse sentido. Aí acho que vale fazer uma ressalva. E foi uma coisa até que a gente aprendeu muito do primeiro para o segundo projeto. De fato, mensagerias privadas como o WhatsApp não conseguem fazer o tracking do conteúdo, quem repassou para quem, por uma questão de segurança, pela criptografia. Então, nesse caso, a gente não fala de rótulo de mensagem, nada do tipo. O que a gente fala, de novo, são alguns esforços para coibir a disseminação de conteúdo falso. Então, um exemplo, para a pessoa ser adicionada em um grupo de WhatsApp, ela vai ter que dar autorização dela. Você, citando esse artigo ainda que saiu do Nexo, que ele é assinado pelo Francisco Cruz, do Internet Lab, sabe? Uhum. Francisco Cruz. Ele diz o seguinte: diante de tantas complexidades,
O que dá para afirmar é que uma lei que obrigue intermediários a criar filtros de conteúdo não vai por si só reverter a polarização política ou a crise dos modelos de negócios que sustentaram o jornalismo antes da internet. Primeira coisa, a gente não força nada em relação a intermediários, então quando a gente fala dos verificadores de fato, é uma sugestão. E as plataformas, a gente fala, olha, tem que fazer alguma coisa. Uma sugestão nossa é, você identificou que o conteúdo é falso, você manda para 2 verificadores independentes, se eles conseguirem provar, por meio de um fato, de um argumento, etc., que aquele conteúdo é falso, você coloca também a posição deles, mas não tem nenhuma obrigação em relação a isso. E uma segunda resposta, o objetivo do projeto não é diminuir a polarização. Um dos meus maiores objetivos da vida é diminuir a polarização do Brasil. Não é com esse projeto que eu espero contribuir para isso. Eu acho que o que vai diminuir a polarização no Brasil é uma valorização do conhecimento. É a gente ter uma educação que, de fato, forme as pessoas para terem pensamento crítico. Um projeto de fake news, infelizmente, não consegue chegar, enfim, alcançar esse objetivo. Vocês também propõem a revelação de informações pessoais sobre patrocinadores dos anúncios, como medida de transparência? Essa é uma coisa que a gente está alterando para o 3º projeto. Então, para ser bem sincera, a gente acha que tem que ter informações do patrocínio de cada postagem, mas a gente entendeu, depois de ouvir muitos feedbacks, que não é razoável você pedir todas as informações do patrocinador. Então, a gente está colocando uma coisa mais limitada, que a pessoa consiga ver o nome, que ela consiga ter algum contato, porque a gente acha que poderia expor demais a pessoa. Então, não sei se na terceira, quais são os dados que a gente vai colocar na 3ª versão, mas vão ser menos do que a gente colocou nessa segunda. Deu para entender? Deu. Última palavra correndo, sobre o Sleeping Giant. E aí? Eu celebrei demais a vinda do Sleeping Giants para o Brasil, porque é isso, tem muito dinheiro, e talvez dinheiro sujo, financiando fake news. E eu acho que ao você mostrar para as empresas que, olha, teu conteúdo está aparecendo em site que está disseminando ódio, que é contra, sabe, está colocando as pessoas em risco, muitas empresas não querem ter seu nome associado a isso. Então, mais liberdade, mais conhecimento. Para finalizar, só um dado que eu esqueci de dizer, uma pesquisa da Avaz que mostrou que quase 80% da população gostaria de ser notificada quando tem contato com fake news. E uma outra pesquisa que mostrou que o Brasil é o país em que as pessoas mais acreditam em fake news.